Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História e hoje a aula está muito interessante, certo? Então pega o seu caderno, lápis, borracha e presta muita atenção. Bom galera, hoje nós vamos continuar a falar sobre o Brasil colônia e hoje nós vamos falar do produto que era chamado de ouro branco, que trouxe muita riqueza para os produtores e também para a metrópole, que era, no caso, Portugal. Então, do que nós vamos falar? Isso mesmo, nós vamos falar de açúcar, pessoal. Naquele tempo, a gente podia comer açúcar, certo? Por quê? Porque o açúcar, ele era uma especiaria, certo? E aí vai vir para o Brasil, onde vai ser produzido, e esse açúcar é mandado lá para a Europa. Na época, somente a nobreza tinha acesso a essa especiaria, a esse produto, porque era um produto extremamente caro, então só a elite, só a nobreza tinha acesso. Então daí você tira do quanto esse açúcar era caro, certo? Mas a pergunta é, professora, como é que esse açúcar veio parar no Brasil? Bom, você lembra que Portugal chegou aqui quando mesmo? Em 1500? Sim, em 1500. Só que ao contrário da Espanha, não encontrou nenhum ouro, nenhum metal precioso aqui, nem ouro e nem prata. Então, como aqui não tinha riqueza, nós vamos embora, nós vamos diretamente para as Índias, certo? Só que aí eles vão ter que colonizar o Brasil, ou eles vão perder para os franceses. E é aí que começa a nossa história, é aí que começa o cultivo da cana-de-açúcar. Bom, ou os portugueses, eles ocupavam essas terras, eles começavam a colonizar, ou eles iriam perder esse território. Então a pergunta é, já que lá não tem metal precioso, o que nós podemos levar para lá e cultivar lá que possa dar algum lucro para a coroa? Bom, resposta, o açúcar, pessoal. Por quê? Porque aqui, como as terras que eram portuguesas ficavam no litoral, então no litoral a terra é feita de massapê, ou seja, é uma terra escura, como se fosse uma argila, uma terra própria para plantar cana-de-açúcar. E os portugueses já plantavam essa cana lá nas ilhas do Atlântico, onde eles tinham várias colônias. Então, eles trazem essa cana, eles começam a plantar, começam a produzir, e mais precisamente no Nordeste. E aí nós vamos falar especificamente de Pernambuco e também da Bahia. E quem vai começar esse cultivo vai ser a mão de obra escrava. Então, os escravos, eles vão trabalhar nesse cultivo da cana-de-açúcar e também na produção do açúcar, certo? Bom, galera, falei demais, né? Então, vamos lá que a aula começou. Bom, hoje nós vamos falar sobre o açúcar, a origem e expansão da cana-de-açúcar, sobre os engenhos, mão de obra escrava e o mercado internacional. Bom, a produção do açúcar tornou-se a principal atividade econômica da colonização portuguesa no Brasil durante os séculos 16 e 17. Portugal já possui experiência no cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico, como a Ilha da Madeira, Açores e também Cabo Verde. Na época, o vozinha não estava lá, tá, pessoal? Certo, essa piada foi horrível, mas vamos continuar. Utilizando técnicas agrícolas e conhecimentos que foram adaptados às condições encontradas no litoral brasileiro. Bom, o Nordeste brasileiro, principalmente regiões de Pernambuco e Bahia, apresentavam condições naturais e ideais para a produção açucareira. O clima quente e úmido, os solos férteis, conhecidos como massapê, e a proximidade com o litoral permitiram que a atividade açucareira se expandisse rapidamente, transformando a região no principal centro econômico
da colônia durante os primeiros séculos da colonização. Não é à toa que quando começa aí o governo geral, a Bahia vai se tornar o quê? Vai se tornar a capital da colônia, certo, pessoal? Então vai ser em Pernambuco e também na Bahia, onde nós vamos ter os maiores canaviais, pois lá estavam terras propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Vamos lá. Com o aumento da demanda europeia pelo açúcar, surgiram inúmeros engenhos ao longo do litoral brasileiro. A economia colonial passou a depender fortemente dessa atividade, baseada em grandes propriedades rurais, monocultura destinada à exportação e utilização da mão de obra escrava. Então, o que vai acontecer aí? Bom, como a única fonte de riqueza era o açúcar, então o Brasil ele vai começar a produzir, Portugal começa a produzir este produto, essa especiaria. Então nós vamos ter aqui um produto, certo? Que é o açúcar. Então nós vamos falar que nós somos monocultores, ou seja, nós produzimos um produto. E esse produto ele vai ser exportado para a Europa. E a mão de obra usada vai ser a mão de obra negra, a mão de obra africana negra, escrava, certo? Isso aí vai gerar um lucro muito grande, tanto para os donos das capitanias, certo? Quanto para Portugal. Os escravos, não, os escravos eles vão serem escravos e vão trabalhar de forma compulsória nesses canaviais, certo? Vamos continuar. E aí a cana-de-açúcar é cultivada no Brasil há mais de 400 anos. Então começa a vir mais ou menos aí 1530 e até hoje nós produzimos o açúcar. Então desse modo é possível dizer que a história do país está intimamente ligada à agricultura dessa planta. Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. E diga-se de passagem que, como você já sabe, a cana-de-açúcar, ela não vai dar somente o açúcar. O açúcar não vai ser o produto final, certo? Do bagaço dessa cana, dá para produzir a energia. Nós também temos o etanol, que vai ser produzido a partir da cana-de-açúcar, certo? E aí, esse açúcar, ele vai ser produzido num local onde nós chamamos de engenhos, certo? Que seria uma fábrica hoje, só que uma fábrica bem diferente, certo? Então, nos primeiros séculos da colonização, a vida dos povoadores girava em torno da empresa açucareira. Assim, a sociedade colonial estruturou-se com base nos engenhos de açúcar. Então o engenho, ele era muito mais do que uma máquina utilizada para moer a cana. Representava uma grande unidade produtiva que reunia plantações, instalações industriais, moradias e áreas destinadas ao trabalho. Nele eram realizadas todas as etapas da fabricação do açúcar, desde o corte da cana até o refinamento do produto que seria exportado para a Europa. Então, como eu falei para vocês, os engenhos é como se fosse uma fábrica. Só que dentro dessa fábrica iria ter o dono do engenho, que era o senhor da casa grande. Então a casa, a melhor casa, a mais bonita, era a do senhor. Nesse engenho, que é uma grande fazenda, um grande latifúndio, era muitos e muitos quilômetros de terras, certo? Também vai haver uma capela, porque lembra, a religião ela sempre vai estar junta com a colonização, porque é a própria igreja quem vai legalizar essa colonização, a escravidão, certo? Então nós vamos ter uma capela dentro desse engenho, nós vamos ter a senzala. Por quê? Porque no final do dia, o trabalhador, o cara que vai lá no canavial, que vai cortar essa cana, que vai transformar esse caldo de cana em açúcar,
ele não volta para casa, ele é um escravizado, galera. Então esse escravizado, ele tem que se manter preso. Então dentro desse engenho, nós também vamos ter as senzalas. Então o que é uma senzala? É onde esse negro, ele vai morar. É onde ele dorme, certo? E também é onde ele vai cultuar os seus deuses de uma forma escondida, em segredo. Lembra da última aula? Pois é. Então, a senzala era o ambiente do negro, do escravo negro, certo? Lá também nós vamos ter as moendas, que é onde vai ter as ferramentas para moer essa cana e para transformar essa cana. Lembrando que lá também vão estar os canaviais, porque é tão grande o território, assim que parece assim uma cidade, certo? Mas não, era só um pedacinho de terra do dono da fazenda, do dono do engenho, certo? Bom, além disso, nós vamos ter também outras plantações. Então lá também pode ser plantado algo para a subsistência, certo? Lá também vão ter animais, por exemplo, o gado também vai ser criado dentro desses engenhos. Por quê? Porque é o gado quem vai levar através nas carroças esse produto. Além disso também, o gado ele vai ser usado para quê? Para o consumo. Então nós também vamos ter, além da cana-de-açúcar, dentro desses engenhos também, nós vamos ter um pouco de gado, certo? Que vai ser usado para levar, transportar esse produto e também para o consumo, certo? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos um exemplo de um engenho do século 17 em Pernambuco, onde vai ter vários. No alto nós podemos ver a Casa Grande, que é onde o Senhor ele morava, certo? À direita nós temos aqui a capelazinha e embaixo nós temos as instalações destinadas à produção de açúcar. Nós vamos ter a moenda, nós vamos ter o forno, certo? E aqui, ó, como eu falei, o gado que vai transportar essa cana do canavial. Bom, os engenhos possuem uma organização bem definida. Nós vamos ter a Casa Grande, que era a residência do senhor do engenho e simbolizava seu poder econômico e político. A senzala, que abrigava os escravizados em condições precárias. Lembrando que essa senzala é lá que eles vão dormir, ficar. Então eles não tinham uma cama, eles dormiam em cima de palhas, certo? E lá também era onde eles recebiam a maior parte dos castigos também. Havia a capela, então o engenho, os depósitos, os currais e áreas de plantio. Essa estrutura demonstrava as profundas desigualdades existentes na sociedade colonial. Então, o senhor do engenho, ele ocupava uma posição de grande prestígio na colônia. Além de controlar a produção agrícola e industrial, ele exercia influência política, econômica e social sobre a população local. É interessante você entender que um engenho é uma fazenda, tá? Era uma grande fazenda. Vai ter o quê? Vai ter as vilas, certo? Então, esse senhor, como ele era dono de um engenho, ele vai ser posteriormente, mais à frente, ele vai ser como se fosse um coronel, certo? Então, ele vai mandar ali naquela região, ele vai ter uma grande influência política, ele vai ter um poder, certo? Bom, aqui nós temos, como eu falei, algumas partes desse engenho. E aí nós temos aqui a Casa Grande, nós temos também o feitor, que é o carinha, que vai vigiar os escravizados. Nós temos aqui o transporte desse produto, certo? E aqui nós temos a vila. Bom, é importante a gente falar que existiam alguns tipos de escravos. Então, nem todos trabalhavam nos canaviais. Esses escravizados, eles eram levados para dentro da casa do senhor, porque ele ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que trabalhar
em serviços domésticos. Então, ele vai cozinhar, ele vai limpar, ele vai passar, ele vai estar ali servindo este senhor e também a sua senhora, a mulher do senhor. Então, a mulher, a escravizada, ela vai ser chamada de mucama. Então, a mucama, ela cuidava dos filhos, ela abanava a senhora branca, a dona da casa, certo? E nós vamos ter também o senhor. E aí nós vamos ter os outros escravizados que vai trabalhar na comida, na roupa, como eu acabei de falar. Lembrando que quem vem para dentro da casa grande acaba tendo um certo benefício, certo? Nossa, professora, então não era ruim ser escravo dentro da casa grande? Não, galera, de jeito nenhum, era péssimo, certo? Só que quem conseguia chegar até a casa grande era aquele escravizado que o senhor ele tinha algum apreço, que ele fez alguma coisa que gerou uma confiança nesse senhor. Por quê? Porque se um escravizado que não gerasse essa confiança, fosse para dentro da casa, ele podia o quê? Ele podia envenenar, ele podia matar, certo? Então, nós chamamos esses escravizados que vão para dentro dessa casa, que exerce algum tipo de cargo de confiança desse senhor, de escravos de ganho. Então, eles vão morar, eles vão ficar aqui dentro dessa casa, certo? Servindo o homem branco e também a sua esposa. Então, eles não vão trabalhar lá na lavoura. Então, o que eu estou falando é que esse vai ser o privilégio, é que ele não vai estar lá no sol quente, porém, ele também vai estar sofrendo da mesma maneira. E se ele fizer qualquer coisa que desagrade a família branca, o que acontece? Ele vai sofrer um castigo físico, logicamente, e ele vai voltar para a senzala, ele vai voltar para os canaviais, certo? Bom, os engenhos tornaram-se o principal núcleo econômico da América Portuguesa. Em torno deles, desenvolviam relações de trabalho, práticas religiosas, comércio local e formas de organização social. A concentração de terras e riquezas contribuiu para fortalecer uma sociedade rural, patriarcal e profundamente desigual. Como eu falei para vocês nas últimas aulas, essas capitanias, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar desigualdade. Por quê? Porque uma grande porção de terra vai ficar na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas, elas vão emergir, ou seja, elas vão vir depois como grandes fazendeiros. E esses fazendeiros, eles vão mandar e desmandar na sociedade, na política e na economia do Brasil durante muito tempo, certo? Bom, e aí a mão de obra usada nesses canaviais vai ser a mão de obra escrava. Bom, a escravidão foi implantada durante o Brasil colônia em meados do século XVI e se intensificou a partir do século XVIII com o crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos virou um negócio lucrativo e entre os anos de 1701 e 1810, quase 2 milhões de africanos escravizados desembarcaram no Porto do Brasil. Então, como eu falei para vocês nas últimas aulas, o Brasil ele é de longe o campeão na questão da escravidão. Por quê? Porque foram escravizados aqui mais ou menos 5 milhões de negros africanos. Para você ver aí como que era lucrativo este mercado. Então, esse português, ou ele pegava esses escravizados de suas colônias na África, ou eles iriam até a África e iriam comprar esses escravizados e trazerem, e no caso traziam para o Brasil. Bom, os escravizados, eles realizavam praticamente todas as atividades relacionadas à produção do açúcar, desde o plantio até o funcionamento das moendas e das caldeiras. Enfrentavam jornadas exaustivas, castigos físicos e condições extremamente precárias de vida. Apesar disso, desenvolveram diversas formas
de resistência, como fugas, revoltas, preservação de tradições culturais e formação de quilombos. Bom, galera, como nós já falamos na última aula também, esses escravizados, eles vão trabalhar de maneira compulsória para este senhor, para a metrópole, para Portugal. Porém, muitos não vão se contentar em ter essa vida, em serem escravos. Eles vão fugir e aí dessa fuga vão ser formados os quilombos, certo? E esses quilombos aqui, que quer dizer fortaleza, eles vão ser criados dentro de florestas, num local muito afastado dessa fazenda, certo? Por quê? Porque ficava mais difícil do capitão do mato entrar lá dentro para procurar esses escravizados. E aí nós também vamos ter outras formas de resistência também. Nós vamos ter revoltas, nós vamos ter a preservação de culturas, ou seja, aquele sincretismo que eu falei é um exemplo onde eles começam a misturar elementos da religião católica com a religião deles, e aí eles fingiam que estavam cultuando os santos católicos, mas na verdade eles cultuavam orixás da religião africana, certo? E aí nós vamos ter aqui uma sociedade dividida em dois grupos opostos. Nós vamos ter os senhores, que é dono do engenho, e nós vamos ter os escravizados, que vão trabalhar nesse engenho para o senhor. Lembrando que esse povo ele vai sofrer bastante, principalmente castigos físicos, psicológicos também. Então esses castigos físicos, eles vão se consistir em quê? Chibatadas, correntes, vão acorrentar esses negros no sol quente, então a corrente é um ferro, vai queimar a pele desse negro. Eles geralmente também colocavam em caixas de ferro, onde esse negro ele ficava o dia inteiro dentro dessa caixa. Então, praticamente, ele cozinhava. Se ele não morresse, ele ia sair de lá muito queimado, muito debilitado. Nós também temos aqui, além desses castigos, os psicológicos, que o negro ele constituía nova família aqui no Brasil. E aí, a todo instante, o senhor, o feitor, começava a ameaçar de que se ele não obedecesse, que se ele não seguisse as regras, ele iria vender a sua mulher, iria vender o seu filho para um outro senhor. Então havia tudo isso. Então esse povo sofre demais. A escravidão acaba em 1888, porém pouca coisa vai mudar a princípio, certo? Porque como nós já sabemos, o governo ele só liberta, porém ele não cria políticas públicas para receber esse negro na sociedade. E aí a mão de obra escrava inicialmente foi essencial para as lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, que eram outros produtos que vão ser produzidos também aqui no Brasil, e para os engenhos. Mais tarde, fundamental nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de café. Galera, como eu falei para você, se esse escravizado ele ganhasse a confiança do senhor, ele também iria para vilas e para as cidades, certo? Então ele ia vender a mercadoria que o senhor mandasse. E aí ele tinha que vender tudo e no final levar o dinheiro para o senhor. Se ele não vendesse o produto, ele iria ser o quê? Castigado. E também, se ele não voltasse para a fazenda, ele iria ser procurado e ele também iria sofrer as consequências. Então, a posse de escravos na sociedade colonial representava riqueza e poder, pois o prestígio social dos senhores de engenho era avaliado pelo número de escravos que possuíam. Então, por isso aqui que foi tão difícil libertar os escravos no Brasil. Tanto é que o Brasil foi o último país a libertar esse povo. Por quê? Porque ter escravo representava riqueza e poder. E esse escravizado, pessoal,
ele tinha um valor muito alto, era uma mercadoria. Então, eu não podia libertar minha mercadoria. Quem vai trabalhar para mim? E detalhe, se alguém vir trabalhar, eu vou ter que pagar um salário. Então, isso aí não é interessante. É por isso que houve tanta resistência desses senhores de fazenda para libertar esses escravizados. Então, o regime de escravidão no Brasil permaneceu mesmo após a independência do Brasil em 1822. As estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes foram mantidas e só depois de algumas décadas, com a adoção de ideias liberais, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Após um longo processo de luta e campanhas abolicionistas, a escravidão chegou ao fim no Brasil em 1888. Bom, para o governo libertar esses escravos, ele teria que pagar indenizações, certo? O que não vai acontecer. Então, é por isso que houve tanta resistência para libertar esse negro. Por quê? Porque o escravo, como a diferença do servo, é que o escravo ele pode ser vendido, ele é uma mercadoria. E aí, quando a Lei Áurea é assinada e esse escravizado ele é liberto, não vai ter espaço, a sociedade não vai receber, não vai tratar esse escravizado como uma pessoa, como um ser humano igual. Ele sempre vai estar subalterno, sempre vai estar à margem da sociedade. Então, esse negro ele não vai poder frequentar a escola, esse negro não vai poder ter trabalho, um emprego com alto prestígio. Esse negro ele não vai receber o dinheiro justo pelo seu trabalho e muitos deles vão permanecer nas fazendas trabalhando. Por quê? Porque não tem onde morar, não tem o que fazer, não tem o que comer. Então, mesmo após a libertação, esse povo vai ficar largado, certo? E aí começa, desde sempre, o que nós chamamos de desigualdade social em relação ao negro e branco, certo? Vamos continuar. Bom, e para onde que esse açúcar ia, professora? Já que era voltado para o mercado externo. Então, vamos falar agora dessa mercadoria. Bom, o mercado internacional de cana-de-açúcar no Brasil colônia foi marcado pela intensa produção e exportação do produto para a Europa, especialmente no século XVI e XVII, impulsionando a economia colonial e moldando sua estrutura social e política. O açúcar tornou-se o principal produto de exportação, consolidando o sistema de plantation e também a mão de obra escrava. Durante os séculos XVI e XVII, o açúcar era considerado um produto de luxo na Europa. Seu consumo cresceu rapidamente, aumentando a demanda pela produção colonial. O Brasil tornou-se um dos principais fornecedores desse produto para o mercado europeu, fortalecendo a economia mercantilista no Brasil. Se eu falar para vocês que esses engenhos, eles foram, e todo o maquinário, eles foram construídos a partir da ajuda financeira dos holandeses, você acredita? Pois é, galera, Portugal vai receber uma grande ajuda financeira dos holandeses. Só que quando chega, o que nós chamamos na história de União Ibérica, que no caso vai ser um dos nossos próximos assuntos, essa parceria com Portugal vai acabar. Por quê? Porque a União Ibérica é Portugal e Espanha sob uma mesma coroa, ou seja, a coroa espanhola. Então agora aqui Brasil é Espanha, certo? Então o que vai acontecer?
quando acontece a União Ibérica, a Holanda ela é convidada a se retirar dessas negociações do açúcar com Portugal, o que vai gerar nos holandeses uma revolta muito grande. Por quê? Porque eles investiram muito dinheiro. Então, enquanto Portugal estava ganhando muita grana com açúcar no Brasil, os holandeses também estavam, porque os holandeses vão entrar em sociedade, em parceria com os portugueses. Só que quando acontece a União Ibérica, que é essa junção da coroa espanhola e também portuguesa sob o rei espanhol, o que vai acontecer? O rei espanhol manda a Holanda se retirar dos negócios de açúcar, o que não vai agradar. Por quê? Porque os holandeses, pessoal, já tinham investido muito. Como assim eu vou sair dos negócios e não vou ganhar nada? E o meu lucro? Então eles estavam muito acostumados a lucrar demais. Então a União Ibérica foi prejudicial para essa relação entre Portugal e Holanda. É aí que esses holandeses, eles vão se revoltar, certo? E vão falar, quer saber? Já que nós vamos ser obrigados a se retirar, a gente vai invadir isso aí, certo? E aí eles vão invadir o Brasil, certo? Vamos lá continuar. E aí o que vai acontecer? O que foi essa União Ibérica? Bom, o rei de Portugal, o Dom Sebastião, aos 24 anos, ele vai inventar de morrer numa batalha lá em Marrocos. Ele não vai deixar herdeiros e quem vai assumir o trono vai ser o seu tio-avô, o Henrique I. Mas o Henrique, como ele já é muito velho, ele morre, ele também não deixa herdeiros. E aí vai acabar com o que nós chamamos de dinastia de Avis. Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. E aí, o que vai dar início é a União Ibérica, quando o rei Felipe II da Espanha, ele vai assumir o trono de Portugal, porque ele tinha um parentesco longe, sabe? Ele assume Portugal como Felipe I, porque até então não tinha nenhum rei chamado Felipe lá em Portugal. E aí o que vai acontecer? A União Ibérica vai quebrar essa parceria com Portugal, então isso aí vai romper com os holandeses, que vão se revoltar, e aí em 1624 eles vão invadir Salvador, que vai ser a capital da colônia, lembra? Espero que você não tenha esquecido. E aí o que vai acontecer? Cerca de 1.500 holandeses, eles vão invadir aos montes, só que aí os espanhóis, eles vão responder. Eles vão mandar aí mais ou menos 12 mil homens, 12 mil soldados, para expulsar esses holandeses lá da Bahia. Pois bem, eles são expulsos, só que depois vai vir uns 7 mil que vão invadir Pernambuco. E lá em Pernambuco, galera, eles vão ficar 24 anos, certo? Eles vão ficar 24 anos colonizando Pernambuco e quando esses 24 anos acontecem, eles vão ser expulsos. Eles vão ser expulsos em 1654 de Pernambuco. Só que os holandeses, enquanto eles estavam em Pernambuco, eles tiveram todo acesso a como que era plantado essa cana, como que era feito o açúcar. E aí, quando eles vão ser expulsos em 1654, eles vão para Antilhas, ou seja, para outras ilhas. E nessas ilhas, eles vão produzir o quê? O açúcar, que em tese o açúcar holandês vai ser um açúcar mais puro e mais barato que o português. Então, o que vai acontecer com o açúcar do Brasil? Vai cair. Professora, vão deixar de produzir? Jamais, mas não vai lucrar tanto quanto quando era só Portugal que estava produzindo açúcar, certo? Professora, mas por que eles vão ser expulsos, certo? Bom, eles vão ser expulsos agora, depois de 24 anos, e aí Portugal também, galera, a União Ibérica, ela vai chegar ao fim em 1640, e aí é Portugal que vai expulsar essa galerinha daqui. Então aí já
a relação já está estremecida mesmo. E aí os holandeses, eles vão ser expulsos e vão para outras ilhas cultivar esse açúcar. E aqui nós temos uma imagem de uma nobre, certo? Da nobreza, que está tomando o seu chá da tarde. Então, só quem tinha acesso ao açúcar era a nobreza, porque era um produto extremamente caro. Bom, galera, se eles soubessem, né, essa galera pudesse vir para essa época e descobrir, certo? Que o açúcar hoje é o quê? Considerado o quê? Prejudicial à saúde, é uma droga praticamente, é uma coisa que vicia, uma coisa que causa doença, que a galera aqui ela se recusa, né? Ela fica de dieta e se recusa a ter na sua dieta o açúcar. Se eles soubessem, né, galera? Pois é, eles mataram e morreram por causa do açúcar e hoje nós fugimos do açúcar, digamos assim. E aí, embora Portugal controlasse a produção, comerciantes holandeses financiavam parte dos engenhos, realizavam o transporte marítimo, refinavam açúcar e distribuíam o produto na Europa. Essa participação tornou-se os Países Baixos, ou seja, a Holanda, importantes parceiros comerciais até a União Ibérica, quando surgiram conflitos entre portugueses e também os holandeses. E aí nós vamos ter que, apesar da grande demanda, o ciclo do açúcar ele vai enfrentar crise, principalmente a partir da concorrência de outros produtores, como os holandeses, que investiram na produção de açúcar nas Antilhas após serem expulsos do Brasil. Bom, a produção açucareira também vai sofrer crises internas, como a desvalorização do produto, devido à concorrência e à dificuldade de competir com açúcar antilhano, que era mais barato e de melhor qualidade. E assim, mesmo enfrentando períodos de crise, a produção açucareira marcou profundamente a formação econômica do Brasil. Ela consolidou o modelo agroexportador, fortaleceu o sistema escravista, promoveu a concentração de terras e inseriu definitivamente a colônia no comércio internacional controlado pelas potências europeias. Então, o que acontece? Quando o açúcar entra em crise, depois vai vir algo muito bom, que é o quê? Que é o metal precioso. Finalmente, Portugal vai encontrar aqui o metal precioso que ele queria, mas o açúcar não vai deixar de ser produzido, certo, galera? Bom, pessoal, é isso. Espero muito que você tenha entendido a aula de hoje, que você tenha gostado, certo? Não chore, na próxima aula eu estarei aqui. Então é isso, um grande beijo e tchau!